Então, veja, a coisa mais importante da gente entender o contexto da Torá é que aqui tem uma frase. Sim, tem uma frase que não é a frase que está aqui embaixo. E sempre vai ter uma diferença, sempre vai ter algo que não vai estar constando, sempre vai ser o contrário. Eu posso ler a história real? Sim, posso ler a história real. Ela vai ter um sentido para mim? Sim, na primeira questão da Torá, que é o nível Pesha. Isso, gente, quando eu leio em hebraico, tá bom? Vale a pena a gente sempre salientar que quando eu leio em hebraico, eu estou lendo o nível Pesha. Se eu estou lendo aqui, eu estou lendo o quê? Estou lendo uma tradução. Não tem nada a ver com nível Pesha, não tem nada a ver com a Torá, mas as traduções judaicas também não tem nada a ver. Nós temos que aprender isso aqui, isso aqui. A gente tem que aprender esse sistema de escrita. A questão que a gente tem que trazer aqui é que a gente está lidando com o texto sagrado. E se a gente está lidando com o texto sagrado, se a gente quiser chegar em novos níveis, então a gente tem que se esforçar para entender esse texto sagrado. O que vai acontecer? Vão haver questões que vão ser complexas para minha mente entender muita guerra para mudar um conceito para outro conceito. Torá literal para Torá oral. Vai ter uma guerra fora do comum. E isso é natural, porque foi o que aconteceu com Yaakov. Então ele teve essa guerra intelectual para chegar de um nível para o outro. E às vezes dá medo, porque a pessoa fica já antagonizada, já presa àquele modus operante que ela entendia a questão da Torá como uma religião. A gente tem aqui, então, uma estrutura, né? Uma estrutura que ela é o que? Traduzida, as pessoas acham que é divina. Não é. Tradução não é divina. O hebraico, ele é divino. Ele é divino. Ele não pode ser mexido. Por isso que a gente sempre, quando vai ler um hebraico, a primeira coisa que a gente deve anotar, quantas palavras tem. Então, eu conto as palavras, eu conto também as letras, se possível. Eu nunca vou fazer uma leitura muito rápida, não é o quanto eu leio, é o quanto eu descodifico. Por isso que o Jacob falou para o Esaú, não, vai você na frente, você vai mais rápido, eu vou bem devagarzinho, eu não tenho pressa. Então, é essa história que está falando aqui, tá vendo? Não tem nada a ver com a literalidade. Então, olha, eu vou estudar devagarzinho, eu vou aprender o Vav, eu vou aprender o Yud, o Tsad, o Aleph. Vai demorar quanto tempo? 5 anos, não tem problema. Pelo menos eu vou aprender. É melhor eu ler um versículo sabendo o que ele está dizendo do que eu ler tudo traduzido e não tem nada do que realmente é. Não é verdade? Pare para pensar isso. É melhor você aprender certo do que aprender errado para depois ter que consertar. Ah, mas a tradução me ajuda? Sim, te ajuda porque você vai poder discutir com outras pessoas que não sabem o hebraico. Aí, por exemplo, a pessoa vai falar, Jacó deixou Batseba. Aí você, o quê? Deixou onde? Não, tá lá Batseba, Jacob, Merbear. Então, não é isso que está dizendo, né? Não é isso que está dizendo. Então, a gente tem que descodificar tudo isso, levar isso para um nível de divindade, o que está sendo falado realmente. Para isso, a gente vai avançando o quê? Primeiro, conhecendo cada letra. Eu tenho o Vav, eu tenho o Yud, eu tenho o Tzadik, eu tenho um Aleph, eu tenho outro Yud, eu tenho, né, um Ain, um Kuf, um Beit. Então aqui, Moré, está falando do Yaakov? Não, não está falando do Yaakov. Está falando de outra coisa totalmente diferente. É mesmo? Sim, está falando de outra coisa totalmente diferente. Então quer dizer que o Jacó não saiu de Beersheba e foi para a casa do Lavan? Não é isso que a Torá está falando? Não, não é. Ela está falando de outra coisa totalmente diferente. E a gente vai entender isso. Quando a gente vai ver a Torá, a primeira base da Torá é a seguinte, e a gente já estudou isso várias vezes,
que o Noah fez uma arca. A arca tinha uma medida. Essa medida da arca, ela tinha um Shin, um Lamed e um Nun. 330 e também 50. Largura, altura e comprimento. Mas só que a gente entendeu que não era isso. Na verdade, essa palavra, quando reorganizada, ela vai gerar a palavra lashon, língua. A gente foi para a Torre de Babel e a gente viu lá nas aulas que nós fizemos que lá existem 27 letras codificadas e Deus confundiu a linguagem do ser humano e a gente entendeu mais uma vez que era o idioma hebraico. Isso faz com que o idioma hebraico ele seja insubstituível. Então, se nada daquilo ali que está escrito ali, eu tenho que limpar minha mente desses conceitos, não é? Eu tenho que limpar a minha mente e entender o que está acontecendo no texto em si. A Kabbalah e a Torá estão ligadas e elas são níveis. Ah, mas o Rabino falou que não é para me estudar isso, porque senão, nada disso. Isso era num tempo muito lá atrás, num tempo lá distante, o que não era liberado pelos mundos espirituais e agora o é. Então você pode estudar à vontade, pode aprender à vontade. A única coisa que nós aconselhamos é que a pessoa viva uma vida de santidade, não é? Não adianta ela estudar aqui com a gente uma coisa e viver outra coisa, porque não vai dar certo. Muito bem. Então, a gente tem aqui uma questão a definir. Né? Nesse primeiro ponto dessa aula, que eu não vou nem considerar uma aula, eu vou considerar como uma explanação para vocês. Para que vocês possam entender o nível que a Torá funciona. Que não é um nível exatamente daquele que se lê dentro da Torá. Se eu leio a Torá da forma literal, ela é simplesmente Deus lidando com o ser humano. Mas se eu entendo a Torá de uma forma mais ampla, é Deus lidando com a humanidade toda. E aí a coisa fica muito mais ampla e muito mais dentro de um parâmetro onde eu possa ver que realmente há uma divindade. Ou seja, a divindade ela não só aparece num bloco, num determinado lugar para alguém, até porque isso é impossível. Né? Isso lembra muito as histórias romanas, onde Zeus desce e fala com seu servo, aquela coisa toda. Que a gente já está acostumado a ver. E não é assim, a manifestação da Torá não é assim. Quer dizer, se eu tenho a Torá, se a Torá ela me aponta que ela é um livro divino, então ela tem que me provar que ela é um livro divino. Eu não tenho que provar para a Torá que a Torá é um livro divino. A Torá tem que me provar que ela é divina. Ela tem essa responsabilidade nela, porque como uma carta, qualquer um de vocês que escreveu uma carta, ela tem que ter aquilo que você está apontando na carta. Então você vai botar de algo que você conhece, algo que você domina, algo que você realmente sabe que é verdade. E aí você pode escrever aquela carta e você pode colocar a sua assinatura embaixo. A gente tem, então, que a Torá ela é um livro diferente e que ela tem que ser estudado. Isso quer dizer que, dependendo do rabino, do moré, de quem seja que você esteja estudando, você vai aprender o nível de consciência daquele moré, daquele rabino, daquela pessoa. Então, é esse nível de consciência. Ele vai dividir com ele a sua alma e o mundo que ele tem de Torá. Por exemplo, esse slide aqui foi feito
por nós, quer dizer, ninguém no mundo vai ter um slide desse. Ninguém vai pensar assim da forma que Deus deu para gente. É a melhor forma? Não sei, mas dessa forma aqui é mais do que desenhado para vocês entenderem. O que acontece? É uma forma que a pessoa que não sabe ler o hebraico, ela consegue entender. Ela consegue gravar, ela consegue pegar, está desenhado, né? Está desenhado. Muito bem. Então, quando a gente vem aqui para o texto, o mesmo texto que está lá, que fala que Jacob saiu, né, lá de Meaver, né, e foi lá para Aranã, ou Haraná, lá está Arã, já mudou. E aí aqui a gente tem um primeiro apontamento, que aqui a gente tem o nome Eber. Esse nome Eber, a gente vê que é o Aleph, o Beit e o Resh, tá vendo? Então são 3 letras. Essas 3 letras, elas vão representar, não é, um elemento, a letra Beit, também falou Aleph Beit, todo Aleph Beit, e 2 planetas. Então aqui a gente vai ter 2 planetas. Esses 2 planetas, eles estão mostrando para a gente algo ali, né, uma ligação dentro da árvore sefirótica, né? Olha, onde eu tô aqui, onde eu tenho o Beit, ó, tem o Beit aqui em Saturno, então o Beit é Saturno, né? E tem Ureixo e Mercúrio, tá vendo? Ureixo é Mercúrio. Então tá falando, olha isso, ele tá saindo do Aleph, tá saindo de Keter, né? Tá vindo aqui para Rava. Rava é Binah, onde é administrado todas as almas, todas as forças para o resto do cosmos. E aí eu cheguei aqui em Mercúrio, que é a representação de Aharon. Aharon, ele luta contra os pecados, ele é um Cohen Agadol, ele é aquele que vai estar na presença do Eterno para estar evitando que venham os castigos sobre Israel. Então ele evita que esse castigo venha, mas existe todo um sacrifício, existe toda uma questão que a pessoa tem que administrar para ela poder compreender isso. Tudo bem, veja só. Então quer dizer que aqui, quando ele está partindo daqui, ele está vendo essas codificações desse planeta e que, ao mesmo tempo, está falando que ele estudou na escola de Eber. Eber era o filho de Noa, que é chamado de Shem, né? Que ele também foi chamado de um sacerdote segundo a ordem Meltzadik. Então, veja, um conceito dentro de outro conceito, um entendimento de dentro de outro entendimento. Então, já sei que aqui tem um apontamento que, na verdade, o que está se falando aqui é sobre a Torá, sobre estudar a Torá na escola de Eber, está falando desses planetas, está falando dessas questões mais elevadas, o que mudou totalmente agora a forma que eu tenho que ver toda a Torá. Então, agora eu tenho que, além de saber as letras, saber cada uma dessas letras o que diz. Então, vamos aqui. Aqui a gente tem a mesma frase que temos aqui em cima. Aqui embaixo nós temos o Vav. O que significa o Vav? O significa, amor, é que se eu não gravar o que é o Vav, em todas as aulas que eu entrar, eu vou ficar boiando. Eu vou saber, mas não vou saber. Eu sei que a água é molhada, mas não sei explicar a água. E é complicado, porque quando chega no nível intelecto espiritual, você tem que aprender isso. Porque Deus, ele não gosta de tolos. Toda hora ela fala da questão dos tolos. Tolo é alguém que não pega firme. Ah, mas eu esqueci daqui 1 minuto. Não, pode esquecer, mas estuda de novo. Estuda, 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 até que aquilo faz parte da sua mente. E assim é por isso que medite nessa palavra de noite. Se é divino, não fica muito tempo, ela some da cabeça. Se você não se manter estudando, some da cabeça de qualquer um. Por isso que tem que estudar, estudar, estudar,
até reter aquilo ali. Então, veja, a letra Vav, que é a primeira, logo ela vai estar ligada à tribo de Shimeon, que na verdade é representado por um masal que nós conhecemos como signo. Signo é a palavra sinal. Então, isso significa que isso está falando de um sinal, de uma influência que vem desses cosmos e que está descrito dentro dessa questão. Então, a gente tem a letra VAV. Não, a letra VAV não é só um conector, apesar de ser um conector. Ela está falando aqui que ela tem um significado maior. Qual é o significado da letra VAV? Primeiro, o significado que VAV faz parte do nome do Eterno. E o segundo significado é que essa letra VAV engloba esses 6 planetas. Tá vendo? Quais planetas? Júpiter, Marte, Tiferet, Vênus, Mercúrio e a letra Tav. É a letra que está fazendo essa ligação do divino até Malhut aqui embaixo, que é outra letra Re. Então aí já se tem um mundo, a gente tem um mundo de possibilidades, a gente tem um mundo de informações para descodificar. Quer dizer, só na letra VAV eu já tenho que parar, analisar e começar um estudo que eu não vou nem conseguir passar para a próxima letra, não é verdade? Se eu for estudar a letra VAV, então todo o conceito da letra VAV, tudo que a letra VAV está falando, eu não tenho possibilidade de entender, gente. Eu estou falando de entender. Eu estou falando de estudar realmente. Eu não estou falando de ler a Torá. Então, quer dizer que só a primeira palavra que tá aqui no meu conceito de Torá, eu tenho que aprendê-la totalmente. E se eu for estudar o versículo todo, quer dizer, eu vou ter então que ter praticamente um dia para estudar isso tudo, pegando firme. Porque quando eu chego no primeiro, na segunda pergunta, eu já vou não saber a outra resposta, eu vou ter que correr atrás da outra resposta. Tá, agora eu sei que é o VAV, que corresponde a Zerampim. E agora o que, que acontece? Por que isso? Porque representa touro, que é um signo, que é um sinal, que na verdade a Torá chama de Shimeon, e que está falando de um segundo mês após a saída do Egito, que é Iá. Estão compreendendo? Então, vamos lá. Aqui está falando o seguinte: olha, nós estamos no mês de Iá, não é isso? Que também representa tudo que foi falado anteriormente, que também é o começo da palavra do nome do Eterno, que está falando de Zerampim. Tá, e aí? O que, que acontece agora? Agora eu tenho que saber o que, que é a letra Yud, né? Então, a letra Vav, ela está aqui, ela representa o mês, ela tem como regente aqui Vênus, tá vendo? Vênus é que vai reger, então tudo isso eu tenho que saber. Agora que eu sei isso, eu posso ir para a próxima letra. Então agora eu tenho aqui o Yud, que representa Zevulun, que é conhecido nos signos como Virgem, que é a letra Yud, que está ligada ao mês de Elul, sexto mês, quer dizer, do segundo mês. Então eu passei pelo terceiro mês, quarto mês, o quinto mês, não é isso? Pulei 3 meses e já fui para o Yud. Ou seja, olha a diferença do que a gente está entendendo aqui. E já pulamos aqui do próprio Vênus. Vênus vai ser quem? Vai ser, ó, nossa Sefirot Netzach, e ela vai estar configurada aqui. Já o Yud, tá vendo? Ó, é o que liga aqui, ó. É o que liga essa próxima conexão. Essa próxima conexão está falando, ó, de Yud, que está aqui, e está falando dessa conexão que eu tenho que ter com Neitza. Agora, parece ser fácil, mas não é. É preciso realmente
uma dedicação muito grande para entender. A gente começou a ver que a Torá, ela, né, ela está num nível muito superior e que ela está falando dessas questões. Então, quando eu li lá que o Vav e Yud, eu estou falando da conexão de Netza com Vênus, estou falando também, aí a gente vai ter que subir mais, do mês que é referente a Touro. Mês de Virgem, mês referente a Touro. Então, eu tenho aqui, ó, esses 2 meses, juntamente com a letra Vav. Tá vendo? Então, olha como funciona tudo. Lá em cima, na letra, tá se falando aqui do Vav que liga Keter a Binah. Ou seja, o Beit já está envolvido aqui na situação. O outro ponto que a gente vê dentro dessa aula é que vai ter o terceiro mês. Então, o terceiro mês ele já é a letra Tsad. A gente tem aqui a nossa árvore sefirótica. Então, onde está a letra Tsad? Ó, tá aqui, ó, nesse plano aqui, ó, ligando um mês, não é um planeta, é uma força gerada por esses planetas que vão incidir sobre esse plano, tá vendo? Então eu tenho aqui ó, o Tsad, eu tenho o Yud, eu tenho o Vav. Lembra que mesmo que o Vav esteja aqui em cima, o regente dele é esse planeta aqui. Por que, gente, que é assim? No nosso sistema ali, a gente tem organizado os planetas. Só que não é daquela forma que está ali, porque os planetas eles são circulares, tá vendo? Eles fazem um círculo. Quando a gente olha aqui no nosso esquema, da nossa forma de entender, aqui através da nossa logomarca, a gente está vendo um sistema reorganizado através das letras, mas como eu digo para vocês, que isso aqui é um hiperpentacubo, ou seja, é um cubo de várias dimensões. E a gente não deve olhar só nessa forma 2D que a gente está vendo. A gente está vendo uma forma 2D, mas imagine, a gente está falando do espaço, né? A gente está falando da organização do espaço e a gente está falando desse sistema que funciona através dessas forças dessas letras hebraicas e que estão sendo descritas na Torá, astronomicamente e também astrologicamente. Então, essa questão é lógico que não vai ser algo fácil da gente entender, tem que se ter um tempo de estudo e tem que se ter uma dedicação. Só que eu acredito que a gente já chegou no momento de dar esse salto mental para entender o que é a Torá. Muito bem. Dentro disso, dentro dessa questão, então a gente vê que a letra de Sade, que ela representa o sinal de Aquários, ou seja, um masal de Aquários, que é Asher, a tribo de Asher, e que está falando do 11º mês, Shevat, quer dizer, a gente estava aqui no 6º mês, já pulou mais 5 meses e chegamos no mês de Shevat. Então a gente tinha um primeiro mês que era o mês de Nissan, que era o rei que estava aqui. Do segundo mês a gente foi para o 6º mês. Se do segundo mês a gente foi para o sexto, então 3, 4, 5. Então pularam-se 3 meses. Depois nós chegamos aqui, agora do 6º mês, a gente vai para o 11º mês. Então, quer dizer, a gente vai pular mais 7, 8, 9, 10, 11, mais cinco meses. E aí a gente chegou nesse mês aqui. Muito bem. E aí, então, agora a gente chega na letra Aleph, que é Keter, e que também é uma transversal na árvore sefirótica. Então eu tenho aqui, ó, a letra Aleph, tá vendo? Ela é um elemento. Então aqui, ó, eu tenho uma ligação, tá vendo? Ó, tudo é formatado, tudo é amarrado um no outro. Então veja, é essa linguagem que a Torá está me falando. Só que existe um porém. Eu tenho que descobrir ainda dentro de qual sefirote essa árvore que está sendo falada ali está organizada. Ela pode estar dentro de qualquer uma dessas e pode também ser a árvore geral. É por isso que quem entende a Torá é um sábio. Não pode ser qualquer pessoa que vai pegar a Torá, vai começar a ler livros, sair, abrir um monte de beit, um monte de coisa e começar a copiar ritos judaicos,
porque isso não tem nada a ver com Torá. Torá é isso, é estudar, é compreender esses níveis profundos, se a Shem assim abençoar a gente vai continuando, e vocês vão tendo realmente um ensino profundo de Torá. E aqui a gente então vê agora que, olha só onde a gente está. A gente já andou aqui e aqui a gente só está falando da árvore sefirótica. O primeiro passo, segundo passo que a gente tem que entender é através do Zohar. Então veja, a gente vai se movendo no mecanismo da Torá, a gente vai entendendo o mecanismo da Torá. E qual era a paraxá que nós estávamos? Na paraxá vai ser. O que está dizendo a paraxá vai ser? E Jacó deixou Bercheva e foi para Harã. O Rabi Hia traçou um paralelo, o verso: o sol nasce e o sol se põe, e se apressa para o seu lugar onde nasce. Isso é Eclesiastes 1:5. Na verdade, o que está sendo falado aqui para gente? Né? O que está sendo mostrado aqui para gente? Que Jacó é quem? Sol, que não é um personagem. Ele não é um ser humano, ele é o sol. Ainda que existiu alguém chamado Jacó, que teve uma história muito bonita, mas isso não são histórias desse mundo. Está falando sobre os astros. Ele continua. Ele disse: o sol nascente é paralelo a Jacó, em Bercheva. Ou seja, está falando sobre a incidência do sol sobre esse lugar. O sol se pondo para Jacó e o caminho de Harã, quando lemos, ele ficou lá a noite toda porque o sol havia se posto. Ou seja, ele nasceu, depois ele se foi posto lá no final. E como o sol se apressa para o lugar onde nasce, assim Jacó se deita naquele lugar para dormir. Observe que, embora o sol ilumine todos os cantos do mundo, ele se move apenas em duas direções, conforme lemos. Ele vai para o sul e vira para o norte. Isso é o Eclesiastes 1:6, está vendo? As informações astronômicas dentro da Torá e dentro do Taná, sendo uma à direita e outra à esquerda. Também todos os dias ele emerge no leste, vira para o sul, depois para o norte, depois para o oeste, finalmente se concentra no oeste, com o sol nasce no leste. Jacó partiu de Bercheva e quando o sol se volta para o oeste, Jacó foi para Harã. Isso quer dizer também que são as 4 estações, porque o sol ele faz esse desenho, né, conforme a Terra ela gira de uma forma em elipse. Vamos ver aqui se a gente consegue identificar aqui. A Terra ela gira, ela não tem uma rotação normal. A Terra ela tem uma rotação dessa forma aqui, ó. E a cada rotação e cada momento, né, que ela vai estar dentro de uma dessas estações do ano, ela vai estar em um determinado grau em relação ao Sol, e aí o Sol ele vai não se mover, porque é a Terra, não é, que se move. Então, ela gira em torno de si mesmo e também em torno do Sol. E aí é que tudo vai funcionando, tá vendo? Muito bem. O que acontece com isso? A nossa aula não é de geografia, nem de astronomia, nem nada disso. A nossa aula é de Torá. A gente só usa a astronomia para tentar explicar para vocês o que está sendo falado dentro da Torá. Então a gente usa o básico da astronomia para mostrar ali o que os textos estão falando. Agora, é lógico que conforme você vai se aprofundando mais e mais no estudo da astronomia, você vai se aprofundando mais no estudo da Torá. Então tá, a gente chegou aqui, né, que é uma aula que a gente está usando para mostrar para vocês um conceito. E já viu que aqui a gente não está falando de nada de ninguém que foi para Harã, e que a gente está falando de um astro chamado, que é usado o nome de Jacob, e que esse astro, ele é, na verdade, dito aqui como o que o Eterno está dizendo. E aqui na segunda parte, no Bereshit 28:11, fala que ele chamou num local chamado Bemacom, que é conhecido como lugar da santidade. Logo que a gente tem o nome Yaakov, mesmo ele representando o Sol, ele vai ser formado por outras letras. Ó. O Yud, que a gente já viu que é, né, o mês de Virgem, que é Zevulun,
e que é o sexto mês, que é Lu. Então aqui a gente já sabe, quer dizer, quando a gente já sabe disso, conforme a gente vai lendo os textos, a gente já tem na cabeça da gente o que está falando. Eu tenho aqui agora Capricórnio, né, que é o mês de Tevet, que é representado pela letra A, e é a tribo de Gad. Então eu tenho Tevet, que é esse mês que é falado aqui pela Torá e que é regido aqui por Saturno. Eu cheguei no Cuf, o Cuf já é representante do mês, primeiro de Adar e segundo de Adar, que está ligado aos filhos de Yosef, que é Efraim e Menashe, que é o signo de peixe, que é representado pela letra Cuf. E Beit agora, que também é Saturno, que está aqui sobre influência de Gad. Aqui em Adar eu tenho a influência de dois planetas, Júpiter e aqui é Netuno. Então esses dois planetas eles vão influenciar diretamente sobre a questão do Cuf, tá vendo? Justamente porque também tem sempre os planetas que vão estar ligados a isso. E aí chega aqui, ó, Misbear. Veja, a parte central aqui que eu tenho é o Beit Aleph. Mem, Beit e Aleph no final. Mem, o Beit, o Aleph aqui no final. Não, o Beit, o Mem e o Reish aqui no final. Veja, aqui eu já tenho Mercúrio, como a gente vai ver. E tudo aqui vai ser nesse sistema de entendimento. O que eu estou tendo aqui? Uma rotação astronômica que vai definir a entrada e saída de almas desse mundo. O tempo que uma pessoa vai viver, o tempo de incidência sobre essa pessoa. Quando Deus dá vida à pessoa, quer dizer que Ele está emprestando mais vida para a pessoa consertar o seu masal. E só tem uma forma dela consertar isso, ela entendendo profundamente a Torá e mudando todos os seus conceitos. Quando a gente pega aqui, ó, o início da nossa palavra, a gente tem o Vav, não é? A gente está vendo aqui o Vav e no final a gente tem um Re. Então a gente sabe que a gente está falando de Zerampim, não é isso? E de Malhut, tá vendo? O que significa o Re? O Re já significa Nissan. E aí a gente poderia fazer isso com cada uma dessas letras que estão aqui. O Nun é Escorpião, o Rete vai ser Câncer. A letra Kaf, que aqui ela está no final, ela é Sufite. Ela seria a representação do próprio Sol, do próprio planeta Sol. Então veja, todo é uma construção, né? Ela está aqui em cima, ó, Kibar, ela está aqui na forma normal, ó. Ela veio para o final da palavra, ela muda a sua forma, tá vendo? Então, ela fica assim, mas ela representa o Sol. Então, se a gente fosse construir aqui, o que que nós teríamos que fazer? Botar os meses, botar os acampamentos e botar os planetas.